Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Susan dos Anjos e essa é mais uma aula de filosofia. E hoje vamos falar sobre Montesquieu. Vamos pensar uma obra de Montesquieu chamada O Espírito das Leis, fundamental para o pensamento sobre a política, filosofia política. Vamos ver os nossos objetivos? Então hoje vamos compreender as formas de poder, tal como observadas por Montesquieu. Entender a origem e o fundamento das leis de acordo com Montesquieu. E falando em leis, você já parou para pensar por que as leis existem? Qual é o objetivo das leis? Por quem e para que elas são feitas? E aí, já pensou sobre isso? Será que daria para a gente pensar num mundo, numa sociedade totalmente sem leis? É possível pensar uma sociedade sem leis? Essa sociedade funcionaria bem? Em sua escola, há regras? Quais são? Por qual razão estas regras existem? Um filósofo que vai pensar muito sobre esse tema é Montesquieu, Barão de Montesquieu. Ele escreve um livro chamado O Espírito das Leis. Essa obra ficou muito conhecida pela proposta de Montesquieu de tripartição dos poderes: poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, base das principais democracias modernas. E o Montesquieu é quem vai propor essa teoria. Mas, além de pensar a tripartição dos poderes, essa obra nos ajuda também a entender denominações como o que é um despotismo, o que é um governo tirano, formas de exercício político e a própria criação e necessidade das leis. O Espírito das Leis é a obra mais famosa do autor francês Montesquieu. Considerado um dos livros fundamentais do Iluminismo, ele é a base da divisão política moderna dos três poderes: poder legislativo, como responsável pela elaboração das leis, poder judiciário, por aplicar as leis, conferir se elas estão de acordo com a lei máxima de uma nação, e o poder executivo, responsável por administrar o país, o estado e por governar as pessoas. A teoria da tripartição dos poderes sustenta-se sobre o argumento de que só o poder freia o poder. Então esse é um argumento central dentro da obra de Montesquieu. Por quê? Ele vai dizer assim, olha, quando o poder está concentrado nas mãos de uma só pessoa, há uma tendência de acontecer o abuso de poder. Para evitar isso, seria necessário então dividir o poder, já que só o poder freia o poder. Daí ele propõe essa divisão, se coloca contra a concentração de poder, os governos absolutistas propõem essa divisão, e isso vai ser base, inclusive, da nossa democracia brasileira. Esta obra, O Espírito das Leis, é dividida em 31 capítulos separados em 6 partes distintas. Vamos ver a que essas partes se referem. A primeira parte discorre de forma geral sobre as leis e as suas consequências práticas, a necessidade dessas leis. A segunda parte aborda a relação específica das leis com a defesa, a ofensiva, a Constituição, a liberdade política e também os tributos, a geração de tributos. A terceira parte apresenta reflexões a respeito da relação das leis com os costumes e a cultura de diferentes povos. Na quarta parte, nós temos o desenvolvimento da relação entre as leis, o comércio, a natalidade de grupos humanos. Na quinta parte, análise da relação das leis com a religião e a política externa. E, por último, a exposição da relação entre história e leis e as
revoluções, tá? Então é uma obra que vai assim esmiuçar a lei, entender a lei, a fundamentação, dar uma fundamentação para a lei e entender a lei em diferentes grupos sociais, também a necessidade dessas leis para a organização social política de uma nação, tá? Então, o Montesquieu contribui muito, por exemplo, para o direito quando escreve O Espírito das Leis. Formas de poder. Então, Montesquieu foi o primeiro teórico moderno a diferenciar as formas de poder político. Em seu livro O Espírito das Leis, de 1748, ele diferencia as formas de governo: república, monarquia e despotismo. Então, ele vai pensar sobre essas três formas distintas de exercício do poder político. E pensar sobre a política é justamente pensar sobre o poder político, o exercício do poder político, o que fundamenta as democracias, por exemplo, as repúblicas, o que fundamenta a monarquia, o despotismo. Então ele vai teorizar sobre isso também em O Espírito das Leis. Vamos pensar primeiro na república, tá? Montesquieu vai separar a república em república democrática, democracia, e república aristocrática, aristocracia. A democracia é a ideia de que o poder soberano é do povo. O fundamento que legitima as democracias é justamente a vontade popular, certo? No país, no Brasil, por exemplo, estamos no regime democrático. Isso significa que devemos respeitar e atender à vontade do povo, das pessoas, da maioria das pessoas, essa é a ideia. E na aristocracia, o poder soberano é de parte do povo. Dependendo do tipo de aristocracia, pode ser uma aristocracia dos mais ricos, pode ser uma aristocracia daqueles que são os mais nobres, pode ser dos mais inteligentes, por exemplo, como vai propor o Platão com a ideia de sofocracia, os mais sábios deveriam governar a cidade, tá? Então isso vai depender muito mais, esse poder político seria exercido por parte das pessoas. O princípio que vigora aqui nas repúblicas é o princípio da virtude, o interesse em bem conduzir a res pública, coisa pública. Então essa virtude como uma característica daqueles que pensam no bem coletivo, não no bem individual. É por isso que, para que uma democracia funcione bem, eu não posso colocar os meus interesses em primeiro lugar. Eu preciso pensar naquilo que é bom para a coletividade. Nas repúblicas, a gente tem a ideia de que quem manda executar as leis também as obedece, certo? Então, se num governo democrático eu invento uma lei necessária para acabar com um conflito que está ocorrendo dentro de um país, eu também, de forma democrática, devo respeitar essas leis, me submeter a essas leis. Isso seria também uma demonstração da virtude daqueles que exercem o poder político, certo? Isso falando então das repúblicas. Vamos pensar um pouco sobre as monarquias. Qual é o princípio que legitima as monarquias? Primeiro, a monarquia é a ideia de que o poder político se concentra nas mãos de um único rei ou rainha chamado monarca. O princípio que vigora aqui é o princípio da honra, essa honra que se mantém por meio da tradição. As leis são consideradas legítimas, perfeitas, eternas. O poder é hereditário, muitas vezes nas monarquias hereditárias, poder passado de geração para geração, e o fundamento religioso, o direito divino, essa ideia de que os reis foram escolhidos por Deus. Isso vigorou também parte da Idade Média, né? Então, esse princípio até teocrático colocado como um fundamento para o exercício do poder político. Esses são escolhidos, foi vontade de Deus, por isso que essa família está no poder há muitos e muitos e muitos anos. E ninguém questiona, né? Já que o princípio que comanda tudo é o princípio da honra, a honra defendida pela
tradição e pelos vínculos consanguíneos. O despotismo, a última forma de poder pensada pelo Montesquieu, é uma forma degenerada de governo, uma tirania. O princípio que mantém um governo despótico é o medo, a transgressão da lei, o governo arbitrário, o governo autoritário. Daí eu coloquei até a figura do Maquiavel, que fala, né, que o príncipe é mais vantajoso para um príncipe se fazer temido do que amado, porque o amor, ele é esquecido facilmente, agora o medo não, o medo permanece. Então, os governos tirânicos geralmente se utilizam sim do medo, da imposição por meio do medo e a transgressão da lei. Aquele que manda nem sempre obedece aquilo que ele mesmo propõe, tá? Então as leis não são cumpridas por aquele que cria a lei, assim como é nas repúblicas, na democracia, enfim, tá? Então o Montesquieu vai pensar sobre essas três formas distintas de exercício do poder político. Vamos para a nossa primeira atividade? Então, em O Espírito das Leis, Montesquieu diz: um homem cujos 5 sentidos dizem incessantemente que ele é tudo e os outros nada são, é naturalmente preguiçoso, ignorante e voluptuoso. A que tipo de homem ou governante Montesquieu dirige essa crítica? Justifique a sua resposta a partir do que estudamos até agora. Então vocês vão ver, dentre aquelas 3 formas de exercício do poder político que nós analisamos, república, monarquia e despotismo, o Montesquieu está dirigindo essa crítica a quem? A que tipo de governante? Vocês vão pensar sobre isso e a gente já retorna para dar continuidade à nossa aula. E aí, pessoal, conseguiram pensar, então analisaram a citação do Montesquieu quando ele se refere a esse homem, né, que utiliza os 5 sentidos para reafirmar todo momento que ele é o dono, né, ele é o poder político e os outros nada são, né? Então a quem que o Montesquieu está se referindo? Ele é tudo e os outros não são nada. Quem que diria uma coisa dessa? Um republicano, um monarca ou um déspota? Bom, a nossa resposta, aí vamos para a nossa correção, né? Montesquieu dirige essa crítica ao déspota, evidentemente, ao governante tirano. Isto, pois, é ele, na concepção do filósofo, que age de acordo com o seu arbítrio, impondo as suas vontades sem qualquer respeito à lei. Seu poder e autoridade se mantém pelo medo, muito diferente ao homem que preserva os ideais republicanos, no qual, ao mesmo tempo em que cria as leis, a partir de sua necessidade, também se sujeita a elas. Então, se ele é tudo e os outros não são nada, se ele manda e os outros obedecem,
É claro, Montesquieu está se referindo ao déspota. Essa palavra, inclusive, governo despótico, não é muito bem-vinda, né? Essa ideia do déspota é algo ruim, pejorativo, negativo. Na política, a gente precisa estabelecer esses princípios de equidade, igualdade, etc., e não apenas de obediência, certo? Seria a partir dos ideais democráticos, republicanos, etc. Vamos pensar agora sobre as origens das leis a partir de Montesquieu. Então, lá na sua obra, O Espírito das Leis, Montesquieu vai fazer toda uma análise da necessidade das leis e, a partir dessa análise, ele chega à ideia de que as leis, no seu sentido mais amplo, são relações necessárias que derivam da natureza das coisas e, nesse sentido, todos os seres têm as suas leis. Claro, as leis são para ele absolutamente necessárias. É impossível a gente pensar uma organização social sem leis. E ele vai distinguir, separar as leis em leis naturais e leis positivas. Vamos entender melhor essa diferença? Então, de acordo com Montesquieu, as leis naturais são um sentimento de cada ser antes da vida em sociedade. As leis fundamentadas no argumento da autoridade religiosa. Por exemplo, a ideia da paz entre os povos. A única lei a governar todos os povos humanos era criada pela razão fornecida por Deus. Então, essas leis naturais não dizem respeito a sociedades, civilizações distintas, tá? Particulares. Não. Isso é algo mais universal. Então, todas as pessoas querem viver em paz, em harmonia. Isso seria uma lei, no termo utilizado pelo Montesquieu, natural, tá? Então, essa lei necessária, racional, fundamentada no argumento religioso, no argumento, então, para além da própria organização da Terra, né? Da organização das sociedades, enquanto as leis positivas são criadas pelo homem a partir da análise de cada contexto, clima, território, comércio, costume, etc. São estabelecidas por um critério científico, asseguram a nossa liberdade, tá? Então, as leis positivas, pelo contrário, elas não são essas leis racionalmente necessárias universais. Não, elas são específicas, dependendo de cada contexto e das necessidades que estes contextos distintos nos colocam. E, ao contrário de podar a nossa liberdade, limitar a nossa liberdade, não, elas permitem a nossa liberdade, porque sem essas leis no sentido positivo, né, sem essas leis positivas, muito provavelmente nós não conseguiríamos lidar com os conflitos que acabam nascendo dentro da sociedade. O desenvolvimento da sociedade civil acaba por gerar confrontos, conflitos. Nesse sentido, é necessário o estabelecimento de leis a depender de cada tipo de sociedade. E eu trouxe aqui para vocês analisarem um exemplo de lei positiva. Já ouviram falar na Lei Maria da Penha? Vocês acham aí que essa lei é necessária? Bom, se ela existe, se ela tem resultados positivos, já dá pra gente dizer, sim, é uma lei necessária. Por quê, né? Então, a Lei Maria da Penha é a Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006. No Brasil, essa lei é a principal ferramenta legislativa na luta contra a violência doméstica. A contextualização da criação, da necessidade de criação dessas leis. Como eu disse, para o Montesquieu, leis positivas são aquelas que, a partir da análise científica,
de um contexto são criadas visando resolver os conflitos que surgem em cada sociedade. Na contextualização, o Mapa da Violência de 2015 colocou o nosso país, o Brasil, infelizmente na quinta posição em casos de assassinatos de mulheres, com uma média de 4,8 mortes a cada 100 mil. Então é um número muito triste e, obviamente, esse contexto ele precisa ser analisado na criação das leis. Então cabe ao legislativo, nessa teoria da divisão, da tripartição dos poderes proposta também pelo Montesquieu, cabe a ele analisar aquilo que é necessário dentro de um contexto social específico, propondo uma lei para solucionar os conflitos, no caso, a Lei Maria da Penha, visando combater esses números tristes que nós podemos perceber aqui. Vamos fazer uma atividade sobre isso? Então, a partir do que estudamos em relação à teoria política de Montesquieu, escreva um texto diferenciando as leis naturais e as leis positivas. Em seguida, pesquise uma lei positiva válida em seu país e explique em qual contexto ela foi criada e dê a sua opinião sobre a necessidade desta lei, tá? Então, primeiro, diferenciar lei natural e lei positiva, depois escolher uma lei que é válida atualmente no Brasil e explicar por que essa lei foi criada, qual é a importância dessa lei, você acha essa lei importante ou não. Vou deixar uns minutinhos para vocês pensarem e a gente já retorna. E aí, galera, deu certo? Conseguiram pensar então a diferença entre lei natural e lei positiva? Também a questão dos exemplos, né? Temos várias leis positivas criadas dentro do nosso país. Você conseguiria citar um desses exemplos? Por que essa lei foi considerada necessária? Será que é considerada de fato necessária ou não, né? Então, pensaram sobre isso? Vamos para a nossa correção. Então, sugestão de resposta: leis naturais são aquelas fundamentadas no argumento da autoridade religiosa, portanto, universais, como, por exemplo, a ideia de paz universal, de paz entre os homens, harmonia, etc. Aí seriam leis naturais, né? Ninguém quer viver em conflito, então isso racionalmente somos levados a defender como uma lei, como uma regra. Eu não vou sair brigando com as pessoas à toa, não faz sentido isso, tá? Já as leis positivas são aquelas engendradas pelo homem, a partir da observação criteriosa do contexto específico de cada sociedade. São criadas pelas pessoas. Um exemplo no Brasil é a Lei número 11.705 de 2008, popularmente conhecida como Lei Seca, necessária para evitar acidentes de trânsito devido à ingestão de bebidas alcoólicas por muitos condutores antes de dirigir. Então, infelizmente, também são alarmantes
o número aí, a quantidade de mortes no trânsito, acidentes no trânsito envolvendo motoristas que beberam, se embriagaram antes de dirigir. Para conter esse problema, uma lei foi criada chamada Lei Seca e é considerada então um exemplo de lei positiva. Podíamos pensar também a Lei Maria da Penha, dentre tantas outras aí seriam criadas pelo ser humano para conter esses conflitos que vão nascer na sociedade civil. Vamos para a nossa revisão? Então, aprendemos bastante coisa na aula de hoje, pensamos formas diferentes de exercício de poder político, também diferença entre leis naturais e leis positivas. Compreendemos as formas de poder, república, monarquia e despotismo e estudamos a origem das leis que, para Montesquieu, são divididas em naturais, ou seja, necessárias em todas as sociedades universais, e positivas, criadas pelo homem dentro de um contexto específico para lidar, resolver conflitos que podem surgir nestes contextos. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tenham pensado na própria organização do país a partir das ideias de Montesquieu e a gente se encontra numa próxima aula. Tchau, tchau!